Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Há momentos em que a jornada parece interminável, como se o destino estivesse sempre a um passo além do nosso alcance. Nessas horas, o silêncio pesa, o tempo se arrasta e o coração duvida. O peso dos dias difíceis se mistura com as noites cheias de perguntas sem resposta. Mas é exatamente nesse cenário que os verdadeiramente persistentes se revelam. Eles seguem, mesmo cambaleando. A cada passo pequeno, a força interior se amplia. Porque a vida, com todas as suas provações, sorri apenas para quem insiste em avançar, mesmo na escuridão. Muitos param um pouco antes de alcançar o que sempre sonharam. Não porque lhes falte habilidade ou inteligência, mas porque a fé em si mesmo se esvai diante dos obstáculos. Cada desafio vencido, por menor que pareça, é uma declaração de amor aos próprios sonhos. Persistir vai além de apenas aguentar. É escolher acreditar, mesmo quando tudo parece desabar. O sucesso real não nasce do acaso, mas de uma sequência de tentativas, aprendizados, tombos e recomeços, todos moldando a fortaleza interior de quem se recusa a parar. Este conteúdo é um tributo a quem já pensou em desistir, mas escolheu tentar mais uma vez. A quem entendeu que a dor do esforço, embora intensa, é passageira, enquanto a sensação de dever cumprido ecoa por toda a vida. É para quem decidiu crescer com cada queda e transformar cada dificuldade em um degrau. Aqui, vamos mergulhar fundo na essência da persistência, nas lições silenciosas da superação e na beleza dos caminhos que só se revelam para quem não desiste de caminhar. Se você sentiu algo com essa introdução, então se prepare. Algo transformador está prestes a começar. Ao longo desta jornada, vamos explorar juntos os segredos esquecidos da persistência, dar voz às histórias que poucos conhecem e alimentar aquela chama que ainda brilha dentro de você. Compartilhe nos comentários aquela vitória que te custou caro, mas valeu cada esforço. Vamos juntos reacender a força que faz sonhos deixarem de ser apenas desejos e se tornarem realidade viva. A sabedoria que nasce da adversidade. Em tempos antigos, nasceu um homem destinado a provar que a liberdade verdadeira não depende das circunstâncias externas. Epicteto, nascido escravo, enfrentou dores, humilhações e restrições inimagináveis. Mesmo acorrentado, sua mente permaneceu livre. Ele sabia que as correntes que mais aprisionam não são as físicas, mas as internas, o medo, a dúvida e a resignação. Em cada amanhecer sofrido, ele renovava sua decisão silenciosa de persistir, provando que a grandeza humana floresce mesmo em meio às piores tempestades. Epicteto aprendeu cedo que ninguém poderia roubar sua capacidade de escolher como reagir ao que acontecia ao seu redor. A verdadeira liberdade, segundo ele, nasce da disciplina da mente e da coragem de manter a dignidade mesmo quando tudo à volta se desfaz. Sua vida foi uma declaração viva de que persistir é uma decisão diária e corajosa. Cada escolha consciente de não se render transformava seu sofrimento em sabedoria e sua dor em força duradoura. Imagine viver em um mundo onde o controle externo é absoluto, onde decisões alheias determinam o seu destino, mas mesmo assim sua alma permanece inabalável. Epicteto enfrentou agressões físicas, privação de liberdade e desprezo social. No entanto, nunca abandonou a sua essência. Ele não buscava mudar o que estava fora do seu alcance, mas transformava seu próprio interior, cultivando a serenidade diante do inevitável e moldando-se como a água que se adapta, mas nunca perdeu a sua potência silenciosa. Gostou da história inicial? Agora, imagine como essa força interior também pode transformar a sua jornada. Persistir não é apenas resistir à dor externa, mas vencer os diálogos internos que sussurram desistência em nossos ouvidos. Epicteto compreendeu que a maior batalha acontece dentro de nós. E deixou pistas valiosas, ensinando que quem persevera diante dos próprios medos constrói um caminho sólido, mesmo quando tudo ao redor parece sugerir o contrário. Talvez você nunca tenha enfrentado correntes físicas como as de Epicteto, mas certamente conhece as correntes invisíveis que tentam te prender: o medo, a ansiedade e a sensação de insuficiência. Todos carregamos nossos próprios grilhões. A grande diferença não está em quem sofre mais ou menos, mas em quem escolhe não se render. Persistir é dizer sim à própria essência, mesmo quando o mundo grita desista, e manter os olhos firmes no horizonte de possibilidades.
Epicteto nos lembra que o sucesso verdadeiro não é resultado de sorte, nem de circunstâncias favoráveis, mas fruto de pequenas vitórias conquistadas dia após dia sobre nós mesmos. Não importa o quão íngreme seja o caminho ou quão duras sejam as pedras sob os nossos pés. Importa o espírito que decide resistir, aprender e continuar. A vida sorri para os persistentes que, mesmo feridos, continuam caminhando de cabeça erguida em direção aos seus sonhos mais profundos. Quando persistir se torna uma escolha consciente. Existem momentos em que a persistência deixa de ser apenas resistência e se transforma em uma decisão consciente de não abrir mão da própria essência. Epicteto viveu situações em que desistir parecia a opção mais lógica, mas ele escolheu se manter firme. Cada novo golpe, cada humilhação, era enfrentado com uma serenidade quase sobrenatural. Ele sabia que a dor era passageira, mas a dignidade que se preserva diante da dor se transforma em força eterna, moldando o verdadeiro caráter. Quando o mundo parece empurrar você para a desistência, a mente se torna o maior campo de batalha. Epicteto enxergava que a verdadeira derrota começa muito antes do corpo ceder. Ela nasce nos pensamentos que aceitam a derrota como inevitável. A primeira vitória é interna. Persistir mesmo sem garantias de recompensa imediata é plantar raízes profundas que resistem às maiores tempestades. É construir, dentro de si, um santuário inviolável de coragem e esperança. Quantas vezes você já se sentiu prestes a desistir com a impressão de que seus esforços eram em vão? Epicteto ensinava que o valor não está nos aplausos ou reconhecimentos, mas no simples ato de ser fiel a si mesmo. Persistir não é insistir cegamente. É confiar que cada passo silencioso, mesmo sem testemunhas, está esculpindo algo grandioso dentro de você. É na solidão das batalhas internas que os verdadeiros vencedores são formados. Persistir, então, é mais do que suportar a dor. É transformar a dor em aprendizado, o erro em experiência e a queda em impulso para a próxima tentativa. Epicteto sabia que os ventos contrários não são sinais de fracasso, mas oportunidades de fortalecer as asas. Cada desafio é um convite para crescer. Cada tropeço é uma chance de aprimorar sua jornada. A escolha é sempre sua, permanecer caído ou levantar com ainda mais determinação. A construção do espírito inabalável. Persistir em meio às dificuldades não é um ato de teimosia cega. É um sinal de entendimento profundo de que a transformação verdadeira exige resistência. Epicteto compreendeu que a dor é uma mensageira que revela as áreas da vida que precisam ser lapidadas. Toda adversidade contém um chamado para o crescimento. Fugir dela é adiar a própria evolução. Aceitá-la, mesmo com medo, é dar o primeiro passo para se tornar uma versão mais forte de si mesmo. A persistência genuína nasce quando a esperança deixa de ser apenas um sonho vago e se transforma em um compromisso interno. Epicteto sabia que não bastava desejar um futuro melhor. Era necessário agir todos os dias como se já fosse possível. Persistir é plantar sementes invisíveis, confiando que mesmo sem vê-las de imediato, a vida trabalha silenciosamente a nosso favor. É a paciência corajosa de quem enxerga além do que os olhos mostram. As quedas são inevitáveis na jornada de quem se arrisca a viver com intensidade. Epicteto sabia que os erros não o definiam, mas sim a maneira como reagia a eles. Cada tropeço era uma lição preciosa. A persistência verdadeira não é linear. É feita de idas e vindas, de avanços e retrocessos, de lágrimas e sorrisos. É construída na aceitação sincera da própria humanidade e na decisão de seguir em frente, sempre. Em um mundo que glorifica resultados rápidos, persistir pode parecer loucura. Epicteto ensinava que a verdadeira grandeza é invisível aos olhos apressados. Ela se constrói no silêncio das pequenas vitórias diárias. Persistir é nadar contra a corrente de uma sociedade que valoriza apenas o sucesso imediato. É construir, pedra sobre pedra, um legado interno que nenhuma crítica ou fracasso poderá apagar. É vencer primeiro dentro de si para depois vencer no mundo exterior. Existe um momento em toda a jornada em que a tentação de desistir se torna quase irresistível. Epicteto reconhecia essa fraqueza humana, mas também sabia que ela era o portal para a verdadeira transformação. Quando o cansaço é esmagador e a dúvida parece vencer, é aí que o caráter é forjado. Persistir nesse momento é acender uma chama que depois iluminará todo o caminho. É nesse instante que nasce a força que faz o impossível acontecer.
Persistir não significa ignorar as dores ou fingir que tudo está bem. Significa acolher as emoções com maturidade e seguir adiante, apesar delas. Epicteto não buscava eliminar o sofrimento, mas aprender com ele. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de caminhar junto com ele. Persistir é entender que o medo, a tristeza e a insegurança fazem parte da jornada, mas que eles não têm o poder de definir seu destino. Cada gota molda o destino. Imagine uma rocha sendo esculpida pela água incessante de um rio. Cada gota parece insignificante, mas ao longo do tempo, cria uma obra-prima. Assim é a persistência. Epicteto acreditava que a repetição dos pequenos atos de coragem diária molda o caráter. O sucesso não é um evento grandioso e isolado. É o resultado de milhares de pequenas escolhas feitas com determinação. Persistir é confiar que o impacto virá, mesmo que os olhos ainda não vejam. Visualize uma árvore solitária no topo de uma montanha, enfrentando ventos violentos. Suas raízes se aprofundam ainda mais no solo a cada tempestade. A árvore não luta contra o vento, ela o utiliza para se tornar mais forte. Da mesma forma, Epicteto ensinava que não devemos lutar contra as dificuldades, mas aprender a nos fortalecer através delas. Persistir é transformar o vento contrário em combustível para crescer. Pense em um escultor diante de um bloco bruto de mármore. Ele não vê apenas a pedra. Ele enxerga a obra-prima oculta dentro dela. Cada golpe do cinzel é um ato de fé no que ainda não é visível. Persistir é agir como esse escultor, lapidar a própria vida com paciência e visão, mesmo quando a forma final ainda parece distante. Epicteto ensinava que a grandeza é revelada àqueles que têm olhos para vê-la antes dela surgir. Imagine um viajante atravessando um deserto infinito, guiado apenas pela estrela da esperança. Cada passo é difícil, cada jornada é exaustiva, mas ele segue confiando que a terra prometida existe além do horizonte. Epicteto nos mostra que persistir é seguir movido por uma convicção silenciosa de que algo maior nos aguarda. É a fé inabalável de quem acredita no amanhã, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. Visualize uma fênix renascendo das próprias cinzas. Depois de ser consumida pelas chamas, ela ressurge ainda mais forte e radiante. Epicteto via a persistência como essa capacidade de renascer a cada queda, de se reinventar diante das perdas, de transformar dor em potência. Cada derrota aparente é, na verdade, o prelúdio de uma nova fase mais elevada da jornada. Pense em uma ponte construída pedra por pedra sobre um abismo profundo. Cada pedra, aparentemente pequena e insignificante, é crucial para a travessia final. Persistir é colocar, dia após dia, mais uma pedra nesse caminho, sabendo que o resultado é a união desses pequenos gestos de coragem e fé. Epicteto entendia que o sucesso duradouro é sempre um monumento erguido com esforços silenciosos e constantes. A arte de persistir com sabedoria. Persistir exige coragem, mas também estratégia. Epicteto recomendava focar apenas naquilo que está ao nosso alcance. Lutar contra o que não podemos mudar só gera frustração. Persistir é usar a energia para construir e não para reclamar. É aceitar que algumas batalhas estão fora do nosso controle e que nossa verdadeira força está em dominar a nós mesmos e nossos próprios impulsos. A constância nos pequenos atos é mais poderosa do que gestos grandiosos e esporádicos. Epicteto mostrava que a excelência é uma prática diária. Persistir é transformar atitudes simples, como disciplina, paciência e gratidão, em tijolos invisíveis que sustentam grandes vitórias. Não é o esforço extraordinário de um único dia que transforma uma vida, mas a soma dos esforços diários, silenciosos e consistentes. Epicteto insistia que o sofrimento não é uma punição, mas uma oportunidade. Cada desafio é uma chance de se fortalecer e se conhecer melhor. Persistir é mudar a pergunta que fazemos para a vida, ao invés de, por que comigo, perguntar o que posso aprender com isso. Essa mudança de perspectiva transforma cada obstáculo em degraus para a evolução pessoal. O segredo da persistência está em celebrar cada pequena conquista. Epicteto ensinava que a alegria de cumprir uma tarefa difícil hoje alimenta a força para vencer o próximo amanhã. Persistir não é carregar um fardo pesado, mas colecionar vitórias discretas que juntas constroem uma trajetória de grandeza. O progresso verdadeiro é construído passo a passo, sorriso a sorriso, superação após superação.
O caminho da persistência é pavimentado com humildade. Epicteto nos lembra que errar faz parte da caminhada, e que reconhecer nossas limitações é um ato de sabedoria, não de fraqueza. Persistir é aprender a recomeçar quantas vezes forem necessárias, sem perder o entusiasmo nem a esperança. Quem aprende com os tombos constrói uma força que o torna inabalável diante das futuras quedas. Por fim, Epicteto nos ensina que a maior vitória não é sobre o mundo exterior, mas sobre nós mesmos. Persistir é vencer as próprias desculpas, superar a preguiça interior, ultrapassar os medos que paralisam. Cada vez que você insiste em seguir, mesmo sem ver resultados imediatos, está treinando sua mente e seu espírito para triunfar nas grandes batalhas da vida. A persistência é o verdadeiro alicerce da liberdade. A história de Malala Yousafzai. Em uma pequena aldeia no Paquistão nasceu uma voz destinada a ecoar muito além das montanhas que a cercavam. Malala Yousafzai, ainda menina, ousou sonhar com algo simples, mas considerado subversivo: o direito de estudar. Em um mundo onde a educação era privilégio restrito aos homens, ela ergueu sua voz frágil como um grito de liberdade. Sua história nos lembra que a verdadeira persistência nasce quando o sonho é maior do que o medo e quando a paixão por justiça se transforma em força inquebrantável. Desde cedo, Malala enfrentou um ambiente hostil, onde o silêncio era imposto e o medo era um companheiro constante. A cada livro aberto, ela reafirmava seu desejo de liberdade. Seus olhos brilhavam diante das possibilidades que a educação podia oferecer. Mesmo sob ameaças, continuava a caminhar até a escola, acreditando que aprender era um direito, não um privilégio. Sua persistência diária transformava simples passos em atos de coragem silenciosa e revolução pessoal. A história de Malala é construída sobre bases frágeis e perigosas. Aos 15 anos, ela sofreu um atentado que poderia ter encerrado sua trajetória. Um tiro destinado a silenciá-la atravessou seu corpo, mas não sua determinação. O que poderia ter sido o fim se tornou a semente de um movimento global. Ao sobreviver, ela entendeu que sua missão era ainda maior. Persistir, para ela, significava agora não apenas resistir, mas iluminar caminhos para milhões de outras meninas. Malala não lutava apenas pela sua própria vida. Cada palavra que pronunciava carregava o peso de gerações de meninas sem voz. Sua luta ultrapassou fronteiras e se transformou em um símbolo mundial da força que nasce da persistência. Seu nome passou a ser sinônimo de esperança para quem acredita que mudar o mundo começa com a coragem de questionar o que parece imutável. Persistir, em seu caso, era abraçar uma missão que ia além de si mesma. Gostou desta história inicial? Prepare-se, porque agora vamos mergulhar mais fundo no que torna a persistência tão poderosa. Malala ensina que a força verdadeira não se mede em confrontos físicos, mas na firmeza de um propósito que nem mesmo a morte consegue calar. Compartilhe nos comentários uma situação em que você resistiu ao desânimo e transformou dificuldades em impulso. Sua história pode ser o sopro de esperança que alguém precisa para seguir em frente. Cada passo de Malala até a escola era um ato de resistência contra o medo que tentava paralisá-la. Não era o ambiente que fortalecia sua coragem, era a decisão silenciosa de seguir mesmo assim. Persistir, para ela, não era ausência de medo, mas compromisso com uma causa maior do que ela mesma. Hoje, sua jornada brilha como um lembrete de que a luz de uma única pessoa, quando alimentada pela persistência, é capaz de iluminar gerações inteiras. A coragem que brota da cicatriz. Existem momentos na vida em que a decisão de persistir se torna um desafio ao impossível. Para Malala, esse momento chegou de forma brutal. Enquanto seguia seu caminho diário para a escola, foi alvo de um ataque covarde. Um tiro atravessou seu corpo, mas não quebrou seu espírito. A violência que buscava silenciá-la, na verdade, ampliou sua voz para o mundo inteiro. Foi nesse dia que sua história deixou de ser apenas pessoal e se tornou universal. O atentado que quase a matou poderia ter encerrado todos os seus sonhos, mas, em vez disso, acendeu uma chama ainda mais forte dentro dela. Malala escolheu não viver como vítima. Ela optou por persistir, mesmo diante de um trauma que poderia ter destruído sua fé. Cada cicatriz se tornou um símbolo de resistência. Sua determinação agora não era apenas para si mesma, mas para cada menina que, silenciosamente, pedia por liberdade e dignidade. Persistir após tamanha violência não foi um gesto impulsivo. Foi uma decisão consciente,
tomada com maturidade e visão. Malala sabia que o medo poderia paralisá-la para sempre se ela permitisse. Em vez disso, escolheu se reerguer com ainda mais força. Persistir, nesse momento, significava redefinir o próprio destino. Era provar que a coragem pode florescer mesmo entre as cinzas da dor mais profunda, e que o espírito humano é mais forte do que qualquer tentativa de silenciamento. Quantos de nós, diante de tamanho sofrimento, teríamos forças para continuar? Malala provou que a grandeza não está em vencer batalhas externas, mas em vencer as próprias sombras internas. Ela nos ensina que persistir não é seguir ileso, mas seguir apesar das cicatrizes. É escolher transformar a dor em bandeira, a queda em ascensão, o medo em combustível para um novo começo. Sua vida se tornou um testemunho vivo de que a persistência, quando enraizada na verdade, é indestrutível. Quando a persistência transforma o mundo. Persistir depois de uma queda violenta é uma escolha que poucos fazem. Malala mostrou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar mais forte a cada desafio. Sua dor não foi negada, mas transformada em combustível para algo maior. Cada palavra que pronunciava era carregada de coragem silenciosa. Persistir, para ela, não era um ato heróico isolado, mas um compromisso diário com seus valores mais profundos e inegociáveis. A experiência de Malala ensina que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas de humanidade. Ela não se escondeu atrás de uma máscara de invencibilidade. Pelo contrário, compartilhou suas cicatrizes como testemunho de que a dor não precisa ser o ponto final da história. Persistir é abraçar a vulnerabilidade com coragem e seguir caminhando mesmo quando a alma ainda carrega marcas profundas. É fazer da fragilidade uma nova forma de força. Em muitos momentos, o mundo inteiro parecia ser contra ela. Malala enfrentou críticas, incompreensão e novas ameaças. Persistir nesse cenário era mais difícil do que simplesmente sobreviver. Era preciso nutrir uma esperança obstinada de que o futuro poderia ser diferente. Persistir era plantar sementes em solo árido, sem garantias de florescer. Era acreditar que mesmo a menor ação, realizada com amor e coragem, poderia gerar mudanças gigantescas com o tempo. Persistência também significa carregar responsabilidades invisíveis. Ao sobreviver ao ataque, Malala percebeu que sua vida não pertencia mais apenas a ela. Tornou-se símbolo de uma luta muito maior. Persistir era não apenas continuar vivendo, mas viver com propósito, consciente do impacto de cada palavra e atitude. O peso era imenso, mas a chama interior que guiava seus passos era mais forte que o medo e a responsabilidade combinados. A jornada de Malala mostra que a dor mais profunda pode ser a fonte de luz mais intensa. Cada dificuldade atravessada com dignidade alimentava sua força silenciosa. Persistir é atravessar noites escuras acreditando que o sol vai nascer. É caminhar quando tudo em você pede para parar. É sustentar a esperança quando ela parece desaparecer. É construir, dentro da própria alma, um farol que guia outros mesmo nas tempestades mais ferozes. Persistir para Malala significou se transformar em ponte entre a dor e a esperança. Cada discurso, cada sorriso, cada gesto dela era um lembrete de que a vida continua, mesmo após a violência. Persistir é criar significados para as cicatrizes. É dar voz à dor, mas sem permitir que ela defina quem você é. É escolher diariamente se alinhar com a esperança, com a transformação e com o poder que existe em cada pequena ação de coragem. A chama que cresce no vento. Imagine uma chama que resiste ao vento forte, em vez de se apagar, cresce ainda mais. Assim era a persistência de Malala. Cada tentativa de silenciá-la apenas tornava sua luz mais visível. Persistir é ser como essa chama, frágil na aparência, mas incontrolável em essência. É aceitar que as adversidades virão, mas escolher brilhar cada vez mais intensamente, iluminando não só o próprio caminho, mas também o caminho de quem anda na escuridão. Visualize uma flor que insiste em florescer em meio às pedras de um terreno seco e hostil. Malala era essa flor. Sua beleza não estava apenas em sua luta, mas em sua capacidade de permanecer íntegra em um ambiente que tentava sufocá-la. Persistir é florescer onde outros veem apenas desolação. É encontrar espaço para crescer mesmo entre dificuldades. É acreditar que a força da vida é maior que qualquer obstáculo imposto pela realidade. Pense em uma corrente de água que encontra uma rocha no caminho. Ela não para.
Contorna, escava, passa por cima ou por baixo, mas nunca desiste de seguir adiante. Malala personificava essa força. Persistir é entender que os obstáculos não são barreiras definitivas, mas desafios a serem superados com criatividade e paciência. É a adaptação inteligente que transforma a resistência em impulso e cada dificuldade em uma nova oportunidade de evolução. Imagine um guerreiro que, mesmo sem armaduras reluzentes, enfrenta batalhas gigantescas apenas com a força da sua convicção. Malala era essa guerreira. Sua arma era a palavra e seu escudo era a esperança. Persistir é entrar em batalhas internas e externas sabendo que a vitória não está em destruir o oponente, mas em manter intacta a própria essência. A grandeza está em permanecer fiel aos próprios valores mesmo sob ataque constante. Visualize um pequeno farol solitário em uma costa tempestuosa, resistindo às ondas furiosas e iluminando o caminho para os navegantes perdidos. Malala se tornou esse farol para milhões. Persistir é ser essa luz que não cede à violência dos ventos. É compreender que a missão é maior que o medo. É ser um ponto fixo de esperança para outros que sem essa luz poderiam se perder em meio às tempestades da vida. Pense em um pássaro ferido que mesmo com asas machucadas encontra forças para voar novamente. Malala nos lembra que a verdadeira coragem não está em nunca se ferir, mas em encontrar dentro das próprias feridas a força para tentar de novo. Persistir é voar ainda que as asas tremam. É desafiar a dor e a dúvida com a esperança teimosa de que o céu ainda é possível, mesmo quando o corpo carrega marcas de batalhas passadas. Persistir e persistir. Persistir começa com uma escolha diária, não desistir dos próprios sonhos mesmo quando tudo parece sugerir o contrário. Malala não acordava todos os dias sem medo, mas escolhia conscientemente caminhar em direção ao seu propósito. Persistir é isso, não ignorar as dificuldades, mas decidir que o sonho é mais importante que o medo. Cada pequena ação alinhada ao propósito se transforma em um tijolo na construção de uma vida grandiosa. Outro ensinamento poderoso que Malala nos deixa é o valor da voz. Persistir é usar sua voz ainda que ela tremule ou ainda que pareça pequena diante de grandes desafios. Se expressar é um ato de resistência e persistência. Toda vez que defendemos nossos valores com palavras, gestos e atitudes, fortalecemos nossa jornada. A voz de Malala mudou o mundo porque foi sustentada pela verdade. Persistir é falar, agir e viver a verdade dia após dia. Persistir também é reconhecer o próprio valor mesmo quando o ambiente tenta diminuí-lo. Malala nos ensina que ninguém pode diminuir quem já se enxerga com grandeza interior. A autoconfiança alimenta a persistência e cada vez que você acredita em seu valor, mesmo sem reconhecimento externo, você planta raízes mais profundas na terra firme da autoestima. Persistir é se lembrar diariamente de que você é digno, capaz e necessário para o mundo. Outro aspecto vital é buscar apoio. Malala tinha aliados que a sustentavam emocionalmente e persistir não precisa ser um ato solitário. É sábio saber quando pedir ajuda e quando se cercar de pessoas que também acreditam em sua jornada. Persistir é fortalecer não apenas o próprio espírito, mas criar redes de esperança que sustentam coletivamente o sonho. Sozinho você caminha rápido, mas junto todos chegam mais longe e mais fortes. Persistir também é redefinir o conceito de sucesso. Malala nos mostra que sucesso não é apenas vitória pessoal, mas impacto coletivo e que persistir é trabalhar por algo maior, e entender que muitas vezes o que você planta hoje será colhido por outros amanhã. É ser parte de uma história maior. É deixar um legado silencioso de coragem e amor que continua ecoando muito além do seu tempo e espaço. Por fim, Malala nos ensina que a persistência é uma construção diária de pequenos atos de coragem. Persistir é resistir ao cansaço, é manter acesa a esperança em dias cinzentos e é sorrir mesmo em meio à dor. Persistir é confiar que cada passo dado, mesmo que trêmulo, está aproximando você do seu propósito. É entender que a caminhada com todas as suas imperfeições é o que realmente torna o destino tão grandioso e significativo. A transformação do sofrimento em legado eterno. O poder oculto de quem sofre em silêncio. Existem momentos em que a dor deixa de ser apenas um fardo e se transforma em missão. Para os persistentes, o sofrimento não é o fim, mas o início de um novo ciclo. Eles descobrem que a verdadeira vitória não é pessoal, mas compartilhada com todos que cruzam seus caminhos. Davi, pastor de ovelhas que se tornaria o segundo rei de Israel,
é um exemplo vivo dessa transformação. Escolhido ainda jovem, foi ungido muito antes de ocupar o trono, e entre a promessa e a realização enfrentou rejeição, traição, perseguição e batalhas intensas. Viveu como fugitivo, escondeu-se em cavernas, chorou sozinho e errou profundamente. Mas foi nesse território de dor e incerteza que sua alma foi lapidada. Sua persistência, expressa em salmos e atitudes, nos ensina que mesmo os reis mais admirados são forjados nas batalhas mais íntimas e silenciosas. Ele nos mostra que as cicatrizes, quando aceitas, podem se tornar faróis para outros, e que persistir é deixar que a dor se transforme em semente de novos sonhos. Muitos acreditam que superar significa esquecer o passado e simplesmente seguir em frente. Mas a verdadeira transformação acontece quando escolhemos honrar nossas feridas como parte da nossa história sagrada. Cada desafio vencido deixa marcas invisíveis que moldam nossa identidade mais profunda. O rei Davi não foi apenas um guerreiro ou líder, foi também poeta, músico, homem de fé e de lágrimas. Ele não escondeu seus erros. Ao contrário, transformou seus arrependimentos em orações, suas falhas em canções e sua culpa em sabedoria. Persistir como Davi é acolher cada fase da vida com humildade, coragem e uma entrega sincera ao propósito maior. É reconhecer que a dor nos torna mais humanos e que os momentos mais escuros são aqueles em que mais nos aproximamos da luz. O insight mais profundo de quem persiste está na forma como interpreta a dor. Davi foi o autor de salmos que até hoje confortam os corações aflitos. Mesmo no vale da sombra da morte, ele não temeu porque sabia que não estava só. Persistir é isso, confiar que existe um sentido escondido mesmo nos dias de caos. É ter olhos treinados para encontrar dádivas onde antes só havia sofrimento. É acreditar que cada lágrima rega uma semente de força, e que cada queda revela uma nova chance de recomeçar. O persistente não nega a dor, mas a transforma. E ao fazer isso expande sua alma e influencia tudo ao seu redor. Gostou dessa reflexão? Então se prepare porque agora vamos mergulhar na transformação prática da persistência. Compartilhe nos comentários qual desafio você já transformou em aprendizado na sua vida. Sua experiência pode inspirar alguém a enxergar a própria jornada com novos olhos. A transformação começa no coração de quem acredita que cada passo difícil é uma preparação silenciosa para conquistas extraordinárias que ainda estão por vir. Por dentro do poder silencioso dos inabaláveis. Persistir transforma quem somos na essência. A cada queda superada, a mente se torna mais forte e o coração mais resiliente. A transformação não é um milagre instantâneo, ela é a escultura diária do caráter feita nas batalhas silenciosas. Davi viveu isso com profundidade. De pastor a rei, de herói a fugitivo, de pecador a redimido, ele experimentou todas as faces da vida humana. Cada deserto que enfrentou fortaleceu suas raízes, e cada vitória interna o preparou para reinar com sabedoria. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza não vem da ausência de falhas, mas da decisão constante de continuar crescendo. Persistir é isso, atravessar a dor, extrair sentido, erguer-se mais íntegro e seguir como alguém que sabe de onde veio e quem está se tornando. Cada desafio vencido deixa uma lição silenciosa gravada no espírito. Transformações profundas não nascem apenas de eventos grandiosos, mas da constância em pequenas escolhas, agir com fé, calar o orgulho e recomeçar em silêncio. Davi soube reconhecer seus erros e pedir perdão, e mesmo após seus maiores fracassos, como no episódio com Batseba, ele não se rendeu ao desespero e persistiu. Persistir é como afiar uma lâmina invisível. A cada golpe da vida, ao invés de quebrar, nos tornamos mais precisos, mais serenos e mais preparados para servir com verdade. Davi foi rei, mas acima de tudo foi servo seguindo sua fé, e é nesse espírito que a verdadeira transformação acontece. Tenha propósito e seja servo de si mesmo. Transformações exigem aceitação. Persistir envolve aceitar o processo, com todas as suas dificuldades e contradições, enquanto se mantém a visão clara dos objetivos. Davi foi ungido por Samuel ainda muito jovem, provavelmente com cerca de 15 anos, e levou aproximadamente 15 anos até se tornar rei de todo o Israel. Durante esse tempo, enfrentou perseguições, traições, desertos e silêncios. Ele não buscou atalhos para alcançar o trono, mas confiou no processo, mesmo quando os caminhos pareciam se fechar. Persistir é isso, abrir mão do controle para cultivar a confiança,
transformar a espera em maturidade e a dor em força interior. É reconhecer que a vulnerabilidade permite a manifestação da verdadeira força. Aqueles que persistem, como Davi, são lapidados pelo tempo e tocados pelas adversidades, mas continuam firmes, tornando-se guias silenciosos para outros que atravessam seus próprios vales. A persistência muda nossa percepção do tempo. O que antes parecia urgente passa a ser visto com serenidade. A paciência nasce quando entendemos que até os reis mais inspiradores, como Davi, foram formados no anonimato, na solidão e nos silêncios da vida. A glória só é segura quando é sustentada por raízes profundas. Persistir é confiar que cada semente lançada, mesmo sem testemunhas, florescerá no tempo certo. É respeitar o próprio ritmo, dançar com a vida e se adaptar sem perder a direção. A caminhada de Davi foi feita de recomeços, derrotas que viraram salmos, quedas que viraram orações, e batalhas que se tornaram capítulos eternos de sabedoria. Persistir é dançar essa mesma dança. Imperfeita, mas honesta e cheia de sentido. Persistir ensina que as derrotas são mestres disfarçados. Davi chorou amargamente perdas irreparáveis, foi traído por pessoas próximas, viu seu próprio filho se rebelar contra ele e ainda assim permaneceu firme. Ele sabia que a tempestade não define o fim, mas apenas prepara o terreno para o novo florescer. Persistir é manter o coração firme mesmo quando tudo parece ruir. É inspirar outros, não com discursos, mas com a própria vida. Assim como a história de Davi acendeu fé em gerações, sua trajetória de resistência silenciosa pode ser o sopro de esperança para alguém que está ao seu lado precisa. Persistir é criar ondas invisíveis de inspiração que se multiplicam. A verdadeira vitória não está apenas nos aplausos, mas na transformação interior. Davi venceu guerras externas, mas sua maior conquista foi a batalha contra si mesmo. Ele se tornou um símbolo eterno não por ser perfeito, mas por ser verdadeiro. Quando olhamos para nossas próprias caminhadas e vemos as marcas que ficaram, devemos nos lembrar de que o que realmente importa é quem nos tornamos no caminho. Persistir é isso, atravessar desertos e ainda assim manter viva a fonte interior. É deixar um legado que começa com a coragem de continuar mesmo quando o mundo não vê. Eles sofreram em silêncio e mudaram o mundo. Construir um legado é mais do que conquistar vitórias pessoais. É plantar sementes que florescerão muito depois que seus passos cessarem. Quem persiste constrói pontes invisíveis para as gerações futuras. Davi não viveu apenas para si. Sua coragem inspirou soldados, suas canções curaram almas, suas falhas ensinaram humildade. Seu legado atravessa os séculos, não por seus títulos, mas pela maneira como viveu a sua fé, enfrentando seus erros e sendo fiel à sua missão. O verdadeiro legado é feito das escolhas persistentes, das lutas silenciosas e dos sonhos que se recusaram a morrer, mesmo sob as tempestades mais fortes. O legado dos persistentes é esculpido nos corações que tocaram, nas vidas que inspiraram, nas mudanças que provocaram. Não se trata de monumentos ou títulos, mas de ecos invisíveis que ressoam através do tempo. Cada palavra de encorajamento, cada gesto de bondade, cada ato de resistência é uma semente lançada ao vento. Persistir é confiar que mesmo sem aplausos imediatos, o impacto das suas ações se espalhará de formas que você talvez nunca imagine. Aqueles que constroem um legado entendem que o sucesso não se mede por troféus, mas pela profundidade das transformações que provocam. Davi, mesmo após tantas quedas, foi chamado de homem segundo o coração de Deus não pela perfeição, mas pela persistência sincera. Aqueles que constroem um legado sabem que o sucesso não se mede pela quantidade de conquistas, mas pela profundidade das transformações. O persistente entende que mudar o mundo começa mudando a si mesmo. Cada batalha interna vencida, cada renúncia ao desespero e cada recomeço silencioso são tijolos que sustentam a ponte entre o presente e o futuro. O legado nasce quando o sofrimento é transmutado em sabedoria e a dor em luz. Persistir é compreender que o tempo é aliado de quem permanece firme. Muitas vezes as maiores colheitas são invisíveis aos olhos humanos. O verdadeiro legado não é construído em momentos de glória pública, mas nos longos períodos de trabalho silencioso, de fé cega e de reconstrução após quedas. Persistir é agir com a consciência de que cada esforço, por menor que pareça, carrega dentro de si a possibilidade de eternidade. O legado também é construído na maneira como escolhemos levantar os outros. Em diferentes séculos e civilizações,
Três figuras tão distintas quanto inspiradoras compartilham a mesma centelha: Epicteto, Davi e Malala. O primeiro, um escravo que se tornou mestre da liberdade interior e símbolo do estoicismo. O segundo, um jovem pastor que superou perseguições, erros e guerras até se tornar rei de um povo e referência de liderança e fé. E a terceira, uma menina que ousou estudar onde estudar era proibido, e transformou sua dor em bandeira para milhões. Suas histórias não se cruzam no tempo, mas se encontram no princípio. Persistir é transcender limites, é iluminar caminhos mesmo quando tudo parece escuridão. O sucesso para esses três não foi palco nem aplauso, foi resistência silenciosa, fidelidade a um propósito e generosidade em inspirar os outros. O verdadeiro legado nasce assim, quando escolhemos transformar nossa dor em abrigo, nossa caminhada em ponte e nossa coragem em farol. No final, o legado dos persistentes é uma melodia que ecoa muito além de suas vidas. É uma energia silenciosa que atravessa gerações, inspirando novos caminhos, novas esperanças e novas vitórias. Davi nos mostrou que um homem pode falhar, cair, chorar e ainda assim deixar um legado eterno. Quem persiste não apenas transforma a própria história, mas muda o curso da história do mundo. A transformação que começa no coração de um persistente se espalha como ondas, tocando lugares que nem o próprio sonhador imaginava alcançar. Resumindo, o caminho da persistência é silencioso, mas ressoa profundamente na alma de quem decide seguir. A cada desafio vencido, uma nova camada de força se revela. A cada queda superada com coragem, uma convicção mais firme é construída. O verdadeiro sucesso não sorri para os que correm, mas para aqueles que continuam mesmo quando a estrada é incerta. Persistir é manter acesa a chama da esperança em meio à escuridão. É transformar silêncio em potência. E nesse processo, o impossível se torna inevitável para quem não desiste. A força da persistência nasce quando a motivação se esgota, e mesmo assim, você permanece em pé. É nesse instante que a coragem verdadeira se manifesta, quando os aplausos cessam, mas o coração segue batendo com propósito. Persistir é andar mesmo sem trilhas visíveis, é acreditar mesmo sem garantias. Essa é a caminhada dos que se comprometem com a própria evolução. O sucesso se revela aos poucos como o sol após uma longa noite, aquecendo a alma de quem ousou esperar. Cada desafio enfrentado é uma semente de sabedoria que germina no solo fértil da alma resiliente. Cada não recebido, uma chance de redirecionar a rota com mais consciência. A persistência é como uma ponte invisível construída passo a passo, onde antes havia apenas abismo. Ela molda o olhar de quem aprende a enxergar possibilidades onde antes só havia barreiras. Persistir é desenvolver olhos que veem com fé, mãos que constroem com intenção e coração que pulsa com propósito mesmo em meio às tormentas. A persistência te afasta do comum e te aproxima da tua essência mais grandiosa. Ela esculpe seu caráter nas pedras das dificuldades e o transforma em monumento de superação. Ao insistir, você resgata partes esquecidas de si e integra uma nova identidade forjada no fogo da constância. Sua alma se fortalece com cada passo, com cada tentativa e com cada decisão de não abandonar o caminho. A persistência revela o que há de mais nobre em você, a capacidade de se levantar infinitas vezes. Mesmo quando as portas se fecham, a persistência encontra frestas por onde a luz entra. Ela cria caminhos em terrenos inexplorados, transformando obstáculos em pontes e fracassos em oportunidades. Persistir é declarar ao universo que você acredita em si, mesmo quando o mundo duvida. É transformar cansaço em força, dúvida em ação e medo em impulso. Cada pequeno ato de insistência é um tijolo na construção do seu próprio legado. E esse legado é o que dará sentido à sua trajetória. Quanto mais você persiste, mais sua energia impacta o mundo ao seu redor. Você se torna farol para os que ainda caminham na escuridão. Exemplo vivo de que é possível vencer sem pressa, com verdade e coragem. A persistência te conecta com pessoas, inspira jornadas e constrói uma corrente de transformação silenciosa, porém implacável. Você não está sozinho nessa estrada, cada passo seu abre espaço para muitos outros. Seu caminho trilhado com coragem será lembrado como trilha de superação e esperança. Seja qual for o ponto da jornada em que você esteja agora, respire fundo e continue. O ritmo importa menos que a decisão. A cada manhã em que você escolhe insistir, mesmo sem garantias, você fortalece o espírito e amplia sua visão.
O sucesso sorri para os pacientes, para os constantes, para os que mantêm a fé acesa. É no cotidiano silencioso que sua grandeza floresce. E um dia você olhará para trás e verá que tudo valeu a pena, inclusive os momentos mais difíceis. Gostou do conteúdo? Então fortaleça essa jornada com sua presença. Curta este conteúdo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Se ainda não for inscrito, junte-se a nós. Aqui você encontra coragem, sabedoria e ferramentas para construir uma vida com mais propósito. Aprofunde-se neste tema e experimente as ideias no seu dia a dia e assista a sua realidade mudar diante dos seus olhos. Comente abaixo: o que a persistência já transformou na sua vida? Se prepare para a próxima publicação. Se torne inabalável. Até o próximo conteúdo.